Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a marca de Deus. A marca de Deus em nós. E também quero falar um pouquinho sobre a marca do inimigo. Então eu quero ler um texto que está aqui em Deuteronômio 6. Vou ler do verso 4 ao verso 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua testa, atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus estava falando para a nação de Israel, falando da importância da palavra dele, da importância de nós guardarmos a palavra no coração. Né? O 6 fala, estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Deus está falando, olha, ouve Israel, o teu Deus, né, é o único, o Senhor Deus é o único Deus. Israel vivia permeada por, em volta de várias nações que tinham vários deuses. E ela vivia no meio daquele povo. E Deus, tinha aquele cuidado com Israel para que Israel não se misturasse com as outras nações, porque as outras nações acabavam influenciando Israel a adorar outros deuses. Mas ele estava dizendo assim, olha, se você colocar dentro do teu coração que Deus é o único Deus, você pode estar até no meio de outros deuses, que você vai continuar, crendo, adorando o Senhor como único Deus. E o que acontece? Deus, então, ele fala aqui de algo muito interessante. No verso 8, ele fala assim, também atarás por sinal na tua mão. Quando nós estamos falando de mão, ela simboliza ação. Nós estamos falando de ação. E fala assim, e te será por frontais entre os teus olhos. O que está entre os olhos? Entre os olhos nós falamos que está a testa, né? Mas atrás da testa está o quê? O cérebro. Tem algumas traduções da Bíblia que falam assim, as encucarás. Encucar, colocar dentro da cuca, colocar dentro do cérebro. Ou seja, você vai colocar os conceitos de Deus dentro do teu cérebro. Porque se dentro do teu cérebro, se dentro da sua mente, estão os princípios e os valores de Deus, os conceitos da palavra de Deus, na tua mão, as tuas ações, elas serão de acordo com o que está no teu cérebro. Porque é assim, o cérebro que comanda as nossas ações. É o cérebro que comanda aquilo que nós fazemos. Então Deus está falando para a nação de Israel duas coisas. Olha, você vai inculcar essas palavras, a minha palavra. O que é toda a palavra? A palavra, ele está falando aqui, amarás, no verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todas as tuas forças. Então nós sabemos que para amar a Deus dessa maneira, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque toda vez que eu falo para Deus, Deus, eu te amo, ele vai dizer, apacenta as minhas ovelhas, amo o teu irmão. Porque nós só mostramos para Deus que nós amamos a Deus com a nossa atitude de amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo, é o quê? É transmitir a palavra. Por isso que ele fala assim, e as ensinará a teus filhos, dela falarás andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Ou seja, se você está... Se o conceito de Deus, se o conceito da palavra, se os princípios de Deus, eles estão dentro do teu cérebro, é disso que você vai falar. E as tuas ações, elas vão estar de acordo com aquilo que está colocado já dentro do teu cérebro. Então Deus está falando assim, guarde as minhas palavras dentro do teu cérebro. E as tuas ações serão de acordo com aquilo que está dentro do teu cérebro. Muitas vezes a gente fala coração, Mas o coração está falando de sentimento, E muitas vezes sentimento, a palavra de Deus fala que o nosso coração, ele é enganoso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso que Paulo, ele fala que o nosso culto ao Senhor, ele tem que ser racional. Ele tem que ser com inteligência. Ele tem que ser racional. Ele tem que estar de acordo com a palavra. Ele tem que estar de acordo com os princípios, com os conceitos
da palavra que não mudam. Deus disse, né, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esses conceitos, esses princípios, eles não passam. Eles não passarão, porque Deus é o mesmo. Deus, ele não muda, nele não há nem sombra de variação. O que ele falou, está falado. E aí, ele fala tudo isso, e ele fala assim, olha, também no 8, né, também é o 9, desculpa. E as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o umbral da porta, quando a gente sai pelo umbral, passa pelo umbral, voltou para casa, voltou pelo umbral. Então, em todo tempo, ele está dizendo, em todo tempo, a sair, quando você sai, quando você volta, em qual ambiente que você estiver, que esteja o quê? As minhas palavras dentro de você. E aí, em hebraico, umbral significa mezuzá. E lá em Israel, eles têm, é tipo uma caixinha, é uma caixinha que tem esses versículos aqui, do 5 ao 9, escrito e colocado dentro dessa caixinha. E essa caixinha ela é colocada no umbral das portas dos israelitas, para que eles olhem para aquilo e eles lembrem que eles têm que inculcar a palavra, que dentro deles tem que ter a palavra, porque se a palavra estiver dentro do cérebro deles, dentro da mente dele, também vai estar nas suas ações, nas suas mãos. E aí, o verso 1, o verso 2 e o 3 fala, né, do resultado disso. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Fala assim, olha, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tá vendo? O cumprimento da palavra prolonga os dias. E ele está falando assim, olha, que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus mandamentos todos os dias. E aí o 3 fala assim, ouve, pois, ó Israel, e atentem os guardares, para que bem te suceda e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. O que ele está dizendo? Faça isso, transmita, né? Tenha o conceito de Deus, porque primeira coisa, tem o conceito de Deus dentro da sua mente. Se você tem esse conceito dentro da sua mente, ele também vai se tornar em ação. Você vai começar a falar dele, e você vai ensinar para os teus filhos, e para os filhos dos teus filhos, e para quem cruzar o teu caminho. Você vai falar desses conceitos, você vai ensinar esses conceitos, esses princípios, esses valores. E aí, se você fizer isso, o que vai acontecer? Ele fala assim, para que te seja bem sucedido. O verso 3, ouve, pois, Israel, e atenta em guardar-se para que bem te suceda, ou seja, para que seja próspero. Esse bem suceda é prosperidade e muito te multiplique. Ou seja, quando eu tenho o conceito de Deus, esse conceito se torna em ações, esses valores se tornam em ações. E eu lembro dele todos os dias e eu ensino porque ele está gravado no meu cérebro. Ele está gravado na minha mente. É a palavra de Deus que tem que estar gravada na nossa mente. Essa é a marca de Deus. Não é uma marca física. Não é uma marca física. Quando Deus fala assim, e aí Deus fala no verso 8, né? Também as dará por sinal na tua mão. Não tem nenhum sinal na mão deles. E te serão por frontais entre os olhos. Deus não está falando de mão, de física. Ele não está falando de testa, física. Ele está falando de cérebro e ele está falando de ação. Aí, nós vamos lá para o Apocalipse, lá para a marca, né, da besta, a marca do inimigo, que tanta coisa, né, se fala. E aí, Apocalipse 13:15 foi assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. O diabo não faz nada, né? Ele não cria nada, ele só copia, né? O mesmo sinal de Deus, na mão e na testa. Da mesma forma. E faz que isso, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Irmãos, é tão interessante que, lógico, né? Isso aqui é simbólico.
tantas pessoas falam, né, que a marca é um chip, que vai ter um número 666, mas o número 666, ele é um múltiplo de 6. E o 6 em hebraico, ele é a letra Vav, porque lá não existe números. A letra também é número em hebraico. E a letra 6 é o Vav. E o Vav, ele para o nosso calendário, é o V ou W. Por quê? Nós podemos, por exemplo, escrever Wanda com V ou com W. É o mesmo som. Então, quando nós entendemos 6 é um múltiplo, 666 é um múltiplo de 6, é 6 3 vezes. Aí, quando nós pensamos no computador, é www, te conecta a um site, te conecta a alguma coisa. E aí, nós temos que pensar que nós estamos vivendo os últimos dias e que a marca, né, já está, o conceito da besta, o conceito do anticristo, ele já está no mundo há muito tempo, né? Quando nós pensamos todo o conceito que não está de acordo com o conceito de Deus, está de acordo com o conceito do mundo, e o mundo jaz no maligno. Ou seja, o conceito, se não está de acordo com o conceito de Deus, está de acordo com o conceito do inimigo. E o que ele quer? Então, é trazer isso para o seu cérebro e para as suas ações. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje o quê? Uma inversão de valores tão grande, mas tão grande, que hoje, né, se nós pararmos para ver, tanta pornografia, ideologia de gêneros, crianças, né, como tem um hospital em São Paulo fazendo transição de gênero em crianças, né, até um deputado lá de São Paulo entrou, né, com um pedido para que se não faça transição em crianças e adolescentes, porque eles não sabem a consequência disso. Eles ainda não têm entendimento do que eles estão fazendo. Como que uma criança de 4, 5 anos, ele pode mutilar, ele está mutilando o seu corpo sem saber a consequência daquilo. Sem saber quais são as suas consequências. Então, isso são os conceitos que hoje estão sendo implantados, que é normal. Conceito hoje que a família tradicional é careta, é ultrapassado. Esse é um conceito que já ultrapassou. Que hoje o conceito de família é 2 homens, 2 mulheres. Conceito de família é tudo diferente, né? Nós vemos assim, é pai matando filho para não pagar pensão. É um feminicídio. Hoje o homem ama a mulher, amanhã ele mata a mulher. Que coisa é essa? Que amor é esse? Que um dia ama, que um dia está fazendo promessas, juras de amor, outro dia mata a pessoa. Olha os conceitos que estão no mundo. Conceitos de pessoas que perderam sua identidade e hoje se identifica com gato, pessoa que quer ser gato. Pessoas que querem que se identificam com cachorro. Aí fala que ele já não é mais aquela pessoa, ele é um cachorro. Tem um senhor, parece que é no Canadá, que tem 60 anos, mais de 60 anos. Já tinha família formada e aí ele, na mente dele, ele era uma criança, uma menina de 6 anos e estava procurando pais adotivos para adotar ele. E pasmem-se, ele encontrou um casal que o adotou. E aí tem fotos, né, dele lá sentado igual uma menina, com um velho, né, um senhor já velho, porém vestido igual uma criancinha, com uma chupeta na boca, segurando um ursinho. Gente, aonde que tá isso? A ideologia da pessoa não se identificar mais com o ser que Deus criou. Deus criou um ser, né? Se criou homem e quer ser mulher, se criou mulher quer ser homem, e agora chegou ao ponto de nem querer ser homem, nem querer ser mulher, se querer ser animal. Alguns querem ser animal. Pessoas que se identificam com boneco, como o Ken, que faz 1000 cirurgias para parecer um boneco. Que se identifica com uma boneca, um ser que não tem vida. E vai lá e faz milhares de cirurgias, gasta milhões de dinheiro, sei lá quanto que gasta. Né? Falando milhares, desculpa, né? Nem sei quantas cirurgias, mas sei que são muitas cirurgias, mas não chega a ser milhares, né? Mas faz muita cirurgia, gasta muito dinheiro. Por quê? Porque a mente dele não tem o conceito de Deus. Ele não tem, dentro dele já não está permeado mais o conceito do Salvador. Não está mais dentro dele, já não existe mais os valores bíblicos, os valores e os princípios de Deus.
Então hoje a marca do mundo já está aí. Já está aí. E aí, existe uma firma, eu vou falar de uma, mas eu acho que existem várias no mercado, que estão trabalhando para ter um chip neural. A Neuralink, você pode pesquisar aí no Google, você vai encontrar Neuralink. E ela fala assim, olha, nosso objetivo é projetar uma interface cérebro-computador. Ou seja, integrar o cérebro a um computador. O que eu acabei de falar para vocês? Que o 666 é a mesma letra Vav no hebraico. E Vav é o número 6. E esse número, ele também é o número V, que também pode ser o W, que é o www, que pode ser uma coisa conectada ao computador. Por isso Deus fala que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar muito. E a ciência está se multiplicando muito. E esse é um link que eles querem implantar, né? Então eles querem projetar isso. É um computador totalmente implantável, cosmeticamente invisível, para permitir que você controle um computador onde você vá. Então é um link, não é nem um chip, né? Que são os fios desse link, eles são tão finos e flexíveis que não dá para ser um implante através de um ser humano. Então eles estão criando um robô, já existe esse robô, para implantar, né, no cérebro humano esse link. E esse link, então, ele vai ser, assim, humanamente falando, é algo avançado, algo bom, porque ele vai conseguir comandar o cérebro. E se a pessoa tiver alguma deficiência no seu corpo, lá no cérebro, ele vai conseguir mandar, né, uma ordem para aquele órgão que não funciona e voltar a funcionar. Imagina isso. A pessoa, então, vai ser uma maravilha, né? As pessoas vão ficar doidas e querer realmente colocar. Parece que eles já estão solicitando pessoas para fazer esse implante. Solicitando agora que daqui a 6 meses eles vão começar a implantar. Então, olha como que nós vemos, né? Aí, como que a pessoa vai ser controlada? Ela vai ser controlada pelo seu próprio cérebro. O seu próprio cérebro, né? E nesses neurolinks, que vão ser muitos fios, que vão ter várias funções, muitas funções, porque o nosso cérebro, ele é uma coisa assim, tremenda, ele é uma máquina tremenda. Imagine um link lá conseguindo mandar ordens. Ou seja, a mesma coisa, mesma marca de Deus. O que Deus falou? Você vai ter a minha palavra na sua boca e ela vai comandar as suas ações. Agora eles querem colocar um neurolink dentro do seu cérebro que vai comandar as suas ações. É a mesma situação. Só que aquele que já tem a marca de Deus não vai ter a marca do anticristo. Não pode ter a marca da besta. E às vezes a gente pensava tanto, né? Nossa, vai ser um chip que vai ter um número tal. Não, gente, isso é o Apocalipse, ele é 70% simbólico. Porque nós temos que raciocinar que João, ele estava preso numa ilha de Patmos. E tudo que ele escrevia passava pelos soldados romanos. Eles liam, eles não mandavam simplesmente o que ele escrevia para a igreja, não. Então ele escrevia e ele tinha que ter muita... O próprio Senhor, quando foi revelando pelo Apocalipse, muita coisa ele nem sabe do que ele estava falando. Muita coisa ele não sabe. Então muita coisa é simbólico. Quando nós falamos assim, uma besta que surgiu do mar. Mar na Bíblia está falando de nações, aqui, né? De nações. Uma besta que recebeu, né? Poder de várias nações. Várias nações colocou essa pessoa no poder. Deu poder a essa pessoa para governar. Então nós temos que entender que muita coisa que é simbólico. Mas quando fala disso aqui, que ele vai controlar a pessoa, né? E vai ser implantado tanto em rico como em pobre, como pequenos e grandes. Aqui está falando de questão social, de pobres e livres. Né? E esse na mão ou na testa.
Mesmo sinal de Deus, mesma coisa, ele só está copiando. Para que ninguém possa comprar ou vender, você está falando dos seus direitos. Né? Dos seus direitos. Que, claro, que se vai comandar, se o seu cérebro vai conseguir comandar um computador, né? Aonde tiver um computador que está em todos os lugares, em todo o comércio, ali eles vão saber, através do Neurolink. E aí vai controlar também a sua conta bancária. Vai saber se você pode ou não comprar, né? E aí, basta ele dizer, olha, quem não tiver o Neurolink não vai poder comprar. Quem não tiver o Neurolink não vai poder, porque as compras agora, elas vão ser, não vai ter mais cédula. Gente, o dinheiro vai acabar, cédula, a partir de 2024, não vai existir mais papel. Não vai existir mais papel. E aí, esse Neurolink, se for que vai ser implantado, né, no cérebro das pessoas, ele que vai comandar tudo. Então você não vai ter nem cartão de crédito mais. Já estamos falando que vai acabar com os cartões de crédito. Então tudo vai ser comandado por este computador, por esse link. Irmãos, isso, sabe o que fala? Da proximidade de Jesus Cristo. Da igreja dele, que vai ser arrebatada muito rápido. Muito rápido. Porque se nós vermos, né, quando que essas coisas vão acontecer, gente, tá aí, já tá batendo na porta. Já tá batendo na porta. Deus ele já não está enviando sinais sutis, não. Deus ele está gritando que Jesus está voltando. Olha o terremoto que aconteceu esses dias lá na Turquia, na Síria. Gente, olha os fenômenos da natureza, a nevasca que teve nos Estados Unidos, no Canadá esse ano, coisa que não tinha há 40 anos atrás, há não sei quantos anos não acontecia. Estão acontecendo agora. Mas em questão do gênero humano, nunca aconteceu de tanto das pessoas, né, se rejeitar como homem, se rejeitar como mulher, se rejeitar como gente e querer ser um animal. Como que a violência tem aumentado, como o Senhor disse, seria como nos dias de Noé. Os dias de Noé eram dias de violência. Mas quando nós paramos para entender que nos dias de Noé só foi salvo Noé e a sua família. E quando ele fala que seria como nos dias de Ló, os dias de Ló era perversão sexual. Gente, a perversão sexual hoje, eu não sei se ela... quanto que era? Eu sei que a perversão sexual em Sodoma era imensa. Era uma cidade, né? Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades sanguinárias, que não era somente a perversão sexual, mas também eles eram rudes com os forasteiros, como eles foram com aqueles anjos, querendo abusar dos anjos. Eles torturavam, eles eram violentos também. E aí Deus fala assim que vai ser como nesses dias, e hoje nós vemos a violência crescente. Nós vemos os valores totalmente invertidos. E nós não estamos atentando para isso. Nós não estamos atentando para isso. Pesquisa sobre a Neurolink. Pesquisa as coisas que estão acontecendo. E olha para que a palavra fala. E olha para o que a palavra fala. Esteja atento. Jesus está voltando. Só que, para ser arrebatado, ele vem buscar uma noiva imaculada, sem mancha, sem pecado. Irmãos, nós podemos nos lavar todos os dias, né? Como diz o pastor Márcio Valadão, né? Santo não é aquele que se suja todos os dias, mas é aquele que se lava todos os dias. Aquele que se lava, pode acontecer de eu me sujar, sim, mas posso me lavar todos os dias. Eu posso pedir perdão. E eu tenho que ter a palavra de Deus, se ela estiver inculcada na minha mente. Eu não vou me dobrar diante de outro Deus. Ele está falando assim, olha Israel, tenha na sua mente que Deus é o único Deus. E se ele já está inculcado dentro de mim, não há espaço para eu colocar outra coisa dentro do meu cérebro. Porque eu já tenho a marca de Cristo. E eu tenho certeza que você já tem a marca de Cristo. E não vai ter espaço, porque Jesus vai vir buscar esses que já têm a marca dele. É esses que vão subir no arrebatamento.
Então nós precisamos abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais e enxergar a nossa volta. O que está acontecendo? E olhar para as profecias e ver cada uma delas se cumprindo. E saber que Jesus ele pode voltar até mesmo esta noite, até mesmo nesse dia. Quem sabe? Né? Mas nós temos que estar preparados para esse encontro com Ele. Nos lavando sempre, nos purificando, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas.